Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. E no episódio de hoje nós vamos estudar sobre uma pergunta muito intrigante que um aluno meu fez sobre a passagem bíblica de Êxodo capítulo 4, no versículo 10, e a pergunta que ele fez foi sobre se Moisés era gago ou não. Isso porque existe uma tradição, tanto no meio evangélico quanto também no meio judaico, que diz respeito a essa questão de possivelmente Moisés ter sido gago, mas vamos analisar com calma essa passagem e também como devemos entender essa questão se Moisés era gago ou não, se ele tinha problema de dicção ou não. Muito bem, mas antes de tratar sobre este assunto, eu quero convidar você a conhecer o meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Neste livro, eu estive analisando cada palavra de todos os versículos do Salmo 23 na língua original em que ele foi escrito, que é a língua hebraica. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer cada tesouro que eu pude descobrir e trazer à luz para a sua compreensão da palavra de Deus. Não se preocupe se você não conhece a língua hebraica, porque você vai conseguir compreender tudo completamente, porque eu procurei simplificar ao máximo. E mesmo que você também tenha conhecimento da língua hebraica, você vai ver ali tesouros especiais que possivelmente você não tenha percebido numa leitura mais superficial do texto. Então conheça o livro Revelações Originais do Salmo 23 e ouça aqui um testemunho especial de alguém que conseguiu ler tudo e compreender para edificar a sua própria vida. Bom dia, pastor Davidson. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Amém? Rapaz, eu acabei de ler aqui o seu livro, né? O livro aqui do Revelações Original do Salmo 23 e queria te parabenizar, né? Um livro maravilhoso, uma exegese muito bem feita, com detalhes, com gravuras. O senhor está aí de parabéns. Não é à toa que o senhor é o nosso mestre lá no Seminário Congregacional de Niterói. Está de parabéns, tá? Ficou muito bom. Tanto o próprio livro, encadernação, material, todo, né? A paginação dele. Ficou muito bacana. Tudo com muito bom gosto. Estou só te mandando a mensagem aí para te parabenizar por esta obra fantástica. E aos que eu puder, eu vou recomendar a leitura, né? Essa exegese, essas revelações no Salmo 23. Tá? Abençoou muito a minha vida, né? Tenho certeza que vai enriquecer as minhas pregações quando eu estiver falando aí no Salmo 23. E no capítulo 3, né? No terceiro capítulo aqui do livro, eu me lembrei ali do meu TCC, né? Onde o Senhor faz citação ali, é João 10 e 11, trazendo ali, né? O significado de vida, significado ali de abundância, né? Eu me lembrei ali do TCC, né? Que foi justamente em cima aí de João 10:10. Tá bom, meu pastor? Mas queria aí te parabenizar mais uma vez pela excelente obra. Vindo do Senhor não podia ser diferente, né? O Senhor faz tudo aí com zelo, com carinho
e tenho certeza que faz para a honra e glória do Senhor. Um abraço e já estou esperando o próximo. Muito bem, agora que você já ouviu o testemunho especial do meu aluno sobre o livro, eu quero agora convidar você a ouvir a pergunta completa feita por um outro aluno meu, chamado Jean. Graça e paz, Pastor Davis, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta, pois Atos 7, versículo 22, vai dizer o seguinte: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Só que no livro de Êxodo 4, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Eu gostaria de saber por que há essa diferença do relato de Estevão em Atos e aqui em Êxodo. Porque, pelo que Estevão disse, Moisés era um homem instruído e tinha uma boa fala. No entanto, em Êxodo, ele já diz que, aqui nesse versículo, que a fala dele é pesada, que ele não era um homem eloquente. Gostaria de saber essa diferença e se verdadeiramente Moisés era um homem falava de uma maneira eloquente, como Estevão diz, ou ele é verdadeiramente ele é conforme o relato que está aqui em Êxodo? Muito bem, vamos começar então a nossa análise lendo com calma o texto bíblico de Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, e nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E aqui temos essa expressão, pesado de boca e pesado de língua, que é uma forma bastante característica da língua hebraica de fazer referência ao modo como ele tinha dificuldade para falar. Mas então, será que de fato é como nós frequentemente ouvimos, sobre a razão pela qual Moisés inicialmente recusou o chamado de Deus para libertar o povo de Israel do Egito? Será que de fato Moisés sofria de disfemia, que é o nome científico do que é popularmente conhecido como gagueira? Será que Moisés era disfêmico mesmo? Bom, como disfêmico, ele certamente seria vítima de constrangimento e vergonha perante a corte de Faraó. Mas será que há respaldo bíblico para uma afirmação como essa? Bom, você com certeza perceberá que, de acordo com a narrativa bíblica, a alegação de Moisés deixar de se apresentar ao Faraó era uma suposta falta de eloquência. Você pode perceber como nessa passagem que nós lemos. Mas essa ausência de eloquência era fictícia, porque em Atos 7, versículo 22, como também foi mencionado pelo nosso querido aluno Jean, o texto diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então, será que Lucas, quando escreveu Atos, ele estava falando de algo que não conhecia? Será que de fato Moisés era gago? Mas como se o texto de Lucas diz que de fato ele era eloquente em palavras e também em obras? Então aqui tem uma questão interessante para a gente analisar, e vamos agora olhar o original em grego, para que entendamos o que aparece aqui no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 22. De acordo com o dicionário Vine, o vocábulo poderoso do grego é dynatos, significa vigoroso, pujante, potente. O adjetivo é usado frequentemente com o significado de capaz. Refere-se ao poder ou capacidade física ou moral, encontradas em pessoas ou coisas.
Então temos aqui nessa definição do dicionário Vine uma questão interessante sobre eloquência. E Moisés, então, possuía extrema capacidade de comunicação e era considerado excelente persuasor. Então, já que de fato Moisés foi treinado no Egito para ser um persuasor e ter uma palavra eloquente, por que depois ele diz, colocando como desculpa perante Deus no seu chamado para libertar o povo do Egito, por que ele diz que ele era pesado de língua? Pesado de boca e pesado de língua. O trecho final de Atos 7, versículo 22, que em grego é assim, te dinatos en logos kai ergos autu. Essa expressão aqui em grego, ela é traduzida pela nova chave linguística do Novo Testamento grego como da seguinte maneira: ele, Moisés, se distinguiu por suas palavras e seus atos, tornando-se um homem eloquente e enérgico, tanto eloquente quanto enérgico na sua fala. Bom, realmente Moisés enfrentava um problema. Isso de fato, não há dúvida, não resta dúvida sobre isso. Mas o problema dele não era a disfemia. A dificuldade de Moisés era talvez a baixa autoestima, ou uma forma bastante diminuta de enxergar quem ele era e o que Deus podia fazer através da obra dele. A falta de eloquência existia tão somente na mente de Moisés e servia apenas como desculpa. Moisés valia do diagnóstico utópico feito por ele mesmo, sobre si. Ou seja, sabedor disso, Deus diz a Moisés, como ele falou no versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Deus falou para Moisés: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Por que todo esse problema com a fala, Por que toda essa discussão? Mesmo assim, Moisés insiste no argumento de que Deus escolheu o homem errado. Moisés, então, pediu: Senhor, por favor, manda outra pessoa, Como você pode ver lá no versículo 13, ainda do capítulo 4 de Êxodo. Moisés também alegou ser pesado de boca e de língua. Ao contrário da afirmação de muitos, a disfemia também está ausente no contexto da passagem bíblica. O termo pesado vem da palavra hebraica kaved, que significa insensível ou muito opressivo. Ou seja, a boca pesada é uma boca que está insensível, que não consegue se expressar adequadamente. A expressão usada por Moisés demonstra que ele era rude na forma como se expressava, ou então também que ele podia ser lento para responder de forma adequada. Moisés deixava de pensar antes de falar, e não media bem as palavras daquilo que falava. Por isso sofreria sério risco de morte caso discutisse com o faraó. Provavelmente ele seria incapaz de contar até 10 antes de responder ao rei do Egito. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 6, no versículo 30. Então, medir bem as palavras é a qualidade necessária para se apresentar diante do faraó. Porém, de modo algum, serve como desculpa legítima, pois Moisés foi educado na corte do monarca durante quase 40 anos. Veja lá em Atos 7, versículo 23, como o texto diz pra gente, Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, meu querido e minha querida, a recusa de Moisés estava no fato da autoridade dele como líder e porta-voz ser rejeitada pelos irmãos hebreus. Veja como diz em Êxodo capítulo 2,
versículos 13 e 14. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Então perceba que nessa passagem, antes de Moisés haver fugido do Egito, ele de fato percebeu que o povo hebreu não estava aceitando a sua ação e também as suas palavras. Ele teve então uma dificuldade para poder perceber que ele seria líder sobre aquele povo que sabia o que ele havia feito, que era matar aquele egípcio. Se até o povo cativo desconsiderava as palavras de Moisés, como o faraó em pessoa iria ouvi-lo nesse modo rude de falar? Isso lembrando de que Moisés já estava há 40 anos, já com 80 anos de idade, mas há 40 anos longe do Egito e vivendo entre o povo rude de Midian, os pastores rudes de Midian. Ele perdeu todo o traquejo da fala, toda a forma correta de se chegar ao faraó, e de fato ele estava com dificuldades para perceber que ele teria condições de se comunicar, de falar adequadamente e também de cumprir a sua missão de libertar o povo do Egito. Agora é muito interessante a gente perceber um comentário que aparece aqui da Bíblia de Estudo King James Fiel, 1611, com os comentários de estudo do Roma, né? Aqui, olha que interessante o comentário que aparece aqui. Moisés começou dizendo que não sou eloquente. Literalmente, não sou um homem de palavras. Ironicamente, Moisés usou 21 palavras hebraicas dispostas em expressões um tanto complexas para dizer que ele não podia falar bem. Ele usou uma figura de linguagem referindo-se à sua boca e língua como lenta. Literalmente, sou pesado de boca e pesado de língua. A palavra para pesado também descreve ouvidos que não ouvem, como em Isaías 6, versículo 10, 59, versículo 1 e Zacarias 7, versículo 11. E olhos também que não enxergam, como está em Gênesis 48, 10. Pode-se pensar em uma ferramenta que é pesada demais para ser usada com facilidade, e assim obstrui os esforços que ela deveria deixar mais fáceis. É bem interessante esse comentário porque, de fato, para Moisés comunicar a Deus que ele era pesado de boca e pesado de língua, ou seja, que ele não tinha o dom da fala, ele usou 21 palavras hebraicas para poder fazer essa comunicação. Como que alguém que pudesse ter dificuldade na fala teve que falar e conseguiu se comunicar perante Deus? E é uma outra questão interessante também, como que Moisés tinha medo de falar com o faraó, mas não estava com medo de conversar com Deus, sendo que Deus é maior do que o próprio faraó. É interessante a gente perceber detalhes como esses, não é verdade? Outra questão também muito interessante aparece aqui na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, que é, aliás, uma excelente Bíblia. Olha o comentário que o texto diz. Encantadores egípcios atuavam como conselheiros de Faraó e eram conhecidos por serem orgulhosos em suas habilidades consideráveis de oratória. Quando Moisés protesta que é pesado de boca e pesado de língua, ele está levantando uma preocupação relevante em se tratando de ir enfrentar o faraó e a sua corte. No entanto, como o Senhor mostrou ao fazer com que a mão de Moisés ficasse leprosa e depois curada, Deus tinha poder para trabalhar sobre e por meio daquilo que ele mesmo havia criado, incluindo a boca de Moisés. Veja aí os versículos 11 e 12. Então, olha que interessante, né? Existe um paralelo aqui de Moisés com Jeremias, que também recusou o seu ministério, o seu chamado, pelo menos inicialmente, mas depois o Senhor também trabalhou com o profeta Jeremias e ele deixou de estar recusando esse chamado, essa mensagem, para poder cumprir o seu ministério. Confira lá
em Jeremias capítulo 1, de 4 a 10, quando o profeta também usa essa mesma ideia de que ele não conseguia falar, no caso, porque ele se achava uma criança, uma pessoa imatura. Mas, de fato, Deus trabalhou essa imaturidade no coração do profeta e ele pôde, então, se colocar para poder cumprir o seu chamado, cumprir o seu ministério. Bom, voltando aqui a falar de Moisés, a despeito de possuir diversas qualificações, Moisés nutria um complexo de inferioridade. Parece que, de fato, é esse o motivo real dele haver recusado no início. Então, esse complexo de inferioridade torna a pessoa existencialmente míope, para que ela não enxergue quem de fato ela é. Essa pessoa passa a se enxergar menor do que realmente é. E como nós somos o resultado da nossa crença e também da nossa própria fé, passamos a ser aquilo que cremos ser. Por causa do insucesso diante dos 2 hebreus no Egito, Moisés se considerou dissuasivo, ou seja, alguém que não consegue persuadir alguém, né? Ele fazia elevado o conceito dos outros, mas inferior de si mesmo. Moisés se apequenou, ele se acovardou e desistiu de lutar. As palavras de um simples escravo gerou uma visão equivocada em quem era tratado como príncipe no Egito. Faltou nele um posicionamento semelhante ao de Jean-Paul Charles Aimé Sartre, o filósofo francês que certa vez afirmou: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Em outro momento, o mesmo filósofo acrescentou ainda: um homem não é outra coisa senão o que faz de si mesmo. O que somos é o que fizemos do que fizemos de nós. É interessante essa reflexão, porque Moisés estava dando aqui demonstração de uma baixa autoestima. Já o posicionamento divino perante todas as alegações feitas por Moisés foi de fato ensiná-lo que toda a condição humana está sob o controle de Deus. Confira lá em Isaías capítulo 45, versículo 7. Este episódio na vida de Moisés nos ensina algo muito valioso. Deus acredita e quer investir em nós. Se aceitarmos o chamado divino e permanecermos na dependência do Todo-Poderoso, temos a garantia de sermos bem-sucedidos, como diz lá o Salmo 121, versículos 2 a 8. Mas para que isso possa ocorrer, é preciso disposição da nossa parte. Disposição para obedecer a Deus, para confiar nele, para de fato fazer aquilo que ele nos ordena fazer. No início, o diálogo de Deus com Moisés caminhava bem. Chamado por Deus, Moisés prontamente respondeu: eis-me aqui. Confira lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Mas quando Deus diz: eu te enviarei a Faraó, como está em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Moisés recua. Ele prefere dizer: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa no meu lugar, né? Confira lá em Êxodo 4, versículo 13. Bom, muitas vezes agimos como Moisés agiu também, né? Atendemos o chamado, mas ao tomarmos ciência do caminho a ser trilhado, pedimos a Deus o envio de outra pessoa, e para justificar nossa indisposição, engendramos todo tipo de pretextos, inventamos esses pretextos para que de fato estejamos fugindo do chamado de Deus. A capacidade de comunicação e persuasão de Moisés era tão evidente a ponto de séculos depois o próprio Senhor Jesus ser comparado de modo indireto com Moisés. No dia da ressurreição do Senhor, 2 dos discípulos dele conversavam entre si no caminho para a aldeia chamada Emaús. Bom, eles foram questionados pelo mestre. Até aquele momento, eles não tinham conhecimento de quem de fato ele era. Mas o mestre então perguntou a eles sobre o conteúdo da conversa. Eles então responderam: a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Confira lá em Lucas capítulo 24, versículo 19. Bom, ainda assim Moisés carecia de maior disposição,
adquirida somente algum tempo depois. Disposição, claro, para fazer a obra de Deus, para cumprir o chamado do Senhor para a vida do próprio Moisés. Então, podemos aprender com essa passagem que Deus espera de nós comportamentos diferentes aos de Moisés e Jeremias. Sigamos então o exemplo de Isaías. Requisitado por Deus, o profeta respondeu: "Eis-me aqui." E ao tomar ciência do caminho a ser trilhado, se predispôs e disse: "Envia-me a mim", conforme está em Isaías capítulo 6, propriamente aqui no versículo 8. O apóstolo Paulo é outro exemplo a ser seguido também. Ao dizer: "Sede meus imitadores", em 1 Coríntios 4, versículo 16, capítulo 11, versículo 1 e também em Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo falava sério. O apóstolo dos gentios foi alguém sempre disposto a ir onde fosse necessário, e ainda foi capaz de converter desvantagens em vantagens para a pregação do Evangelho. Paulo, então, era considerado por muitos cristãos da época como alguém de aspecto fraco, e a palavra dele era tida como desprezível. Confira em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Bom, em termos de oratória, o apóstolo era visto como semi-analfabeto. Veja lá em 2 Coríntios 11, versículo 6. Porém, para Paulo, a pregação do Evangelho não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, como está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, e capítulo 2, de 4 a 5. Paulo tinha ainda ciência das limitações dele, mas confiava na graça e no poder de Deus, operados através da pessoa do Espírito Santo. Muito bem, então, em resumo, nós podemos concluir o nosso episódio de hoje falando o seguinte: Moisés nunca foi disfêmico, nunca foi gago, ou falhava com as suas palavras. Não, de fato não. No início do ministério, o profeta foi covarde, tímido e frouxo, mas ele mudou, graças a Deus. Mudou e fez a diferença dentro da geração da sua época. Moisés conduziu pelo deserto uma nação com mais de 2 milhões de pessoas em direção a Canaã, a terra prometida. A palavra de Deus declara que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Confira lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Assim, o nosso desejo é que todos nós tenhamos a disposição e façamos também a diferença dentro da nossa geração. Ergamos então a nossa voz e clamemos ao Senhor: "Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós." Muito bem, então espero que você tenha gostado e tenha entendido também o conteúdo de nosso episódio de hoje, que essa dúvida jamais pare na sua mente. Moisés, de fato, não era gago, mas ele tinha dificuldades com a sua autoestima e também desconheceu, ou pelo menos não se lembrou, daquilo que o Senhor estava querendo fazer através dele. Na verdade, era Deus que faria a libertação do povo e não Moisés. Moisés era mero instrumento, e a sua baixa autoestima poderia ter causado desistência e poderia também ter trazido problemas para a libertação do povo de Israel no Egito. Que possamos então aprender com essa história a sermos de fato pessoas dedicadas a Deus, confiantes no Senhor, buscando então fazer a vontade de Deus a todo custo, com coragem e também com a nossa fé renovada no Senhor. Espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje e eu quero convidar você mais uma vez a assinar o meu canal do YouTube, clicar no sininho, curtir e compartilhar. Me ajude a expandir cada vez mais o conhecimento bíblico com profundidade para as pessoas que desejam aprender um pouco mais da Palavra de Deus e de fato conhecer a verdade da Palavra. Também convido você a conhecer o meu canal do Telegram. Ele é gratuito, basta você clicar no link que está à sua disposição na descrição deste episódio. Conheça também os cursos que eu tenho lá,
no site www.contextualizar.com.br. Tem cursos gratuitos ali que vão enriquecer muito mais o seu conhecimento bíblico. E quero também convidar você a conhecer o grupo especial, o grupo Hotmart Sparkle, chamado Exegese e Exposição. Tenho certeza de que você vai gostar de todo o conteúdo exclusivo que está ali. O link também está aqui na descrição deste episódio. Bom, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.